Bom, gente, eu tô aqui com o Paulo Resutti, que já virou um parceiro de longa data, né, Paulo? A gente desde 2017 aí tá, que foi quando ele lançou a biografia da Leopoldina. Foi 2017? Foi, né, Paulo? Foi 2017. E aí eu 2017. tava, já tinha escrito, na verdade, a peça, mas aí eu li a biografia do Paulo, foi super importante e chamei o Paulo para ser consultor histórico da Leopoldina. E agora, nesse novo projeto, estamos estendendo aí essa parceria, porque eu acho que o Paulo ele tem um olhar muito interessante assim, né, sobre a história, um cara que sabe muita coisa, que não é exatamente da academia, né, Paulo? Esse lugar que é um pouco, eu sinto, talvez um pouco asfixiante demais, porque fica muito ali, esse, Mais do mesmo, né? Você fala para é, um ciclo fechado, né? perseguindo o próprio rabo, né? De O certa Paulo forma. consegue fazer um trânsito, tanto que ele é uma pessoa super pop, tem um canal no YouTube maravilhoso, assim, né? E é uma pessoa que consegue fazer esse trânsito entre a história, né? A pesquisa histórica, essa coisa que tem que ter um De, rigor, claro, né? de fonte primária, né? Não é achismo, né? Não é. Exatamente, eles conseguem. O trabalho está embasado, assim como o teu também com a Leopoldina também foi embasado em fatos, né? Eu acho que dá para tramitar nessa questão da história e da ficção, né? Levar isso sem você ter absurdos, né? Que às vezes a gente vê e fala que não, é ficção, então ficção pode tudo. Não, a ficção histórica tem o seu limite, né? Então, isso eu acho uma discussão super interessante, assim, né? Qual seria o limite da ficção histórica, né? Quando você trata de personagens históricos que realmente existiram, ou que... Existe uma frase eu acho que foi o Dumas, o Alexandre Dumas, que ele disse que o estupro da história só é aceitável quando gera um filho robusto. E Uau! fez assim filhos muito robustos, né? Tipo os Três Mosqueteiros, você tem várias coisas que ele separava na história, mas ele não distorcia a história, né? Ele podia criar algumas coisas, mas por exemplo, os mosqueteiros realmente existiram, mas não determina, ele cria, né, os personagens em cima de um grupo que realmente defendia especificamente o rei. Ele não inventou aquele rei, nem inventou algumas coisas em relação àquele rei. Então, assim, eu acho que quando você trata com personagens que realmente existiram, você tem que tomar cuidado, mas quando você fala sobre outros personagens que podem ter existido naquele universo que aquela pessoa também existiu, aí eu acho que cabe abrir mão dessa responsabilidade, né, de ter que ter 100% fidelidade, mas também, mesmo tendo que você ter uma fidelidade de tempo e espaço, né? Você não pode inventar coisas que não ocorreram naquela época, Em prol porque de aí já uma. realidade paralela, né? Aí já é É, outra coisa. o que é muito perigoso até, né, Paulo? Porque isso pode cristalizar no imaginário e não tanto do teatro, porque hoje em dia o teatro opera num alcance muito mais, né, menor, obviamente, do que uma novela da televisão e tal. Mas esses programas, principalmente de grande audiência, assim, eles podem cristalizar no imaginário umas visões um pouco. O problema é que, assim, isso em Portugal não acontece, e nem em outros lugares na Europa, porque você tem uma educação de base muito É, forte. Então, as pessoas conseguem entender o que é ficção e o que não é ficção, o que foi inventado, o que é real. uhum, Aqui no Brasil você não tem isso. Você muitas vezes tem grandes produções sendo ou cinema, né? Se a gente pensar no Carlota Joaquina ou o Chateau, por exemplo, né? Que uhum. o Chateau, ele, apesar de ser muito bem feito, tem horas que ele dá uma escorregada. Por exemplo, ele chama os paulistas de quatrocentões na década de 30. Quatrocentão vai surgir depois da década de 30, que são os 400 anos de São Paulo. Então você tem os anacronismos que deu uma escorregada lá, mas enfim, Aham. o jeitão tá lá. Mas
tem sempre que tomar um pouco de cuidado com essa. Às vezes eu acho que o problema eu acho que é caricaturizar demais esses personagens históricos, né? Porque as pessoas vão acreditar que realmente aquilo é uma caricatura, é um bando de bufão. E aí a gente E cai no Carlota, Joaquina, um pouco, né? Você cai, tem uma cai. ressalva com o filme nesse sentido? Porque eu acho, Eu antes acho de que você dizer, eu só fazendo um parênteses, eu acho que depende muito. O artista, claro, ele tem liberdade de fazer o que ele quiser, mas ele tem a responsabilidade também de saber que ao fazer ou ao ter determinada escolha, né, ele vai estar contribuindo. Eu sempre penso um pouco em termos assim, né, de sim, o que vai contribuir vir para depois? você vai contribuir para cristalizar mais ainda coisas que já são super endurecidas Pesadas, dentro das né? pessoas, ou você vai contribuir com o teu trabalho para dar uma arejada, para fazer com que a pessoa possa pensar em outras possibilidades de existência, né? E nesse sentido, eu acho que a É, Carla, no Carlota, é, ela cria uma moldura muito interessante, porque ela fala, tudo está acontecendo na cabeça daquela menina do começo do filme, né? Que é quem é? Ah, nossa, eu vi faz tanto tempo esse filme. O filme que começa com é o, aquela menina é o olhando o inglês que mar está contando, né, para uma menina, e ela tá né, imaginando essa história. Então eu acho que sim, esse prólogo que a Carla cria no filme, ele um pouco liberta ela para colocar os personagens mais caricatos no filme, porque eles estão habitando a imaginação da menina. Mas eu sei que a Carla foi muito criticada, né, no filme, assim. Mas eu queria saber o que que mas você acha. assim, essa questão, então, o que eu acho de uma maneira geral, não é só o dela, mas então, isso é uma coisa tênue demais para você justificar essa caricaturização, porque, na verdade, essas caricaturas, elas já estão amalgamadas, de certa maneira, no nosso imaginário coletivo por anos, né? Você não vê isso dessa maneira em outras nações que têm um certo respeito, uma certa tradição. Por exemplo, os Estados Unidos, outras coisas. Então, assim, quando você, no caso do Brasil, você começa a transformar todo mundo, todo o nosso passado em brincadeira, Zoação. é tudo risível, né? É tudo risível, os personagens são todos patéticos e tal. A gente acaba criando, isso acaba criando no brasileiro essa coisa o que vem de fora é melhor. A gente não tem nada que Uhum, presta aqui dentro. total. Então, isso acaba virando essa questão do colonizado, né? Porque Uhum. a partir do momento que você não tem algo para se ancorar, para ter orgulho, então tudo que vem de fora é melhor. Tudo, então, Nossa, arrasou, nossa Paulo. riqueza, a gente é tão incompetente que a gente não sabe nem administrar nossas riquezas, vamos deixar as Até outras os empresas nossos heróis são multinacionais ridículos. explorar a gente. Até os nossos heróis são ridículos, né? A gente não consegue nem Ontem, ter. Mas é porque talvez isso tudo me fascina muito, viu, Paulo? Porque a gente. Parece que a gente. Você falando de outros países, né? A gente nunca também viveu um processo que o Brasil tem questões estruturais gravíssimas, assim, né? E eu não estou discordando de você, não. Eu só estou pensando, porque eu estou os fazendo Estados isso um pouco Unidos nessa também tem peça. que nem ontem a oh, meu Deus, esqueci o nome dela. Era uma negra dançarina que fez toda a carreira, a Josephine Baker. Ela entrou para o panteão dos heróis da pátria da França. Né? Por quê? Porque ela não tinha espaço nos Estados Unidos porque ela era negra. Uhum. E ela fez toda uma carreira na França e ela lutou na Segunda Guerra Mundial do lado da França. Ela é uma das heroínas da Segunda Guerra Mundial para os franceses. Uau. E ontem, você vendo toda a pompa, o Macron, o caixão dela chegando no panteão, é uma coisa assim, você fica pensando, puxa, eles sabem construir, e eles são uma república, né, com passado imperialista, com passado É. escravagista,
enfim. Mas trazendo Mas eles têm, a Josephine Baker, que era uma mulher negra, que, né? Quer dizer, e então que se tem um encontrou movimento. melhor nos Estados Unidos. É, Mas tem esse mas movimento também de achar os nossos verdadeiros heróis, né? Eu lembro quando eu estava fazendo a Leopoldina, que eu fui apresentado por uma amiga a uma artista negra, jovem, super interessante, e ela virou para mim e ela foi muito sincera, ela foi sincera e eu realmente não fiquei ofendido. Ela falou: "Ai, não, princesa branca europeia, tô fora, não vou". aham, E eu achei ótimo. é, E ela falou: por que que você não faz uma peça sobre a Dandara, sobre não sei o que lá? E ela começou a contar citar um monte de mulher negra que merece ser ser lembrada. Não, lembrada. eu concordo. Agora, eu lancei em outubro o meu primeiro livro infanto-juvenil, que é Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil. Obviamente, o mais fácil de escrever foi dos brancos, da Uhum, dinastia de Bragança. O duro foi falar dos negros e dos índios. Eu consegui colocá-los. Eu coloquei a Paraguaçu, a Muriel Bi dos indígenas, a Aqualtune, que era a avó do Zumbi. Coloquei o Zumbi uhum. pequenininho e a Dandara ouvindo as histórias da avó da África. Então, assim, realmente, a gente tem que, até porque nós somos um país miscigenado e a ideia é que todo mundo se reconheça como nação. Então, a gente também tem que ter esses, mas a gente não pode também apagar os brancos porque eles representam o passado. Então, é muito complicado essa discussão. Ontem, quando eu estava vendo essa questão da Josephine Baker, eu fiquei imaginando aqui no Brasil o que até da imprensa falando mal dessa mulher, que ela não poderia estar, porque a gente vive nesse momento, né? Você não pode falar, entendeu? Mas como ela era negra e lutou na Segunda Guerra Mundial, tudo bem, eu acho que não ia ter problema, entendeu? Mas se fosse um branco sendo homenageado, também ia gerar discussão, ou também aqui ia gerar discussão porque ela é negra. Então, é muito complicado a gente falar sobre personagens da monarquia, automaticamente você vira monarquista, é uma coisa absurda, né? Como se para falar sobre nazismo você tem que ser nazista, Claro. né? Aqui no Brasil é tudo assim, é 8 ou 80, né? Você não, É. eles tentam se encaixar você em algum determinado nicho que é todo o tempo você tem que estar dentro de uma caixa. Não, até porque a discussão do Twitter, essa discussão da rede social, ela é muito superficial, né? E fica muito nesse lugar do pode e não pode, né? É, E eu acho que o teatro justamente é um espaço, e por isso que eu acho também muito mais do que a televisão, acho que o cinema, em alguns aspectos, também consegue oferecer experiências mais profundas e complexas, mas o teatro eu sinto que é o lugar onde a gente consegue mover essas questões com um pouco mais de sutileza, complexidade, entendeu? Então, assim, a Leopoldina, por exemplo, sim, ela era uma loira europeia, princesa de uma dinastia secular, não sei o que lá. É, mas isso não tira. não, não tira, mas isso tem que estar É, também, porque se eu não coloco, porque exato. se fica naturalizado, isso também não dá conta, né? E aí eu lembro quando a gente estava, quando eu chamei a Sara para fazer, e a Sara, eu amo a Sara, assim, acho ela uma atriz incrível, mas a Sara não é loira, e eu estava um pouco preso no biotipo da Leopoldina, e eu Aham, aham. decidi chamar a Sara e falei, ai, Sara, aí a gente pensa se a gente põe uma peruca, pinta seu cabelo, não sei o que lá, e a gente decidiu pela peruca. E aí a peruca demorou muito para chegar, porque era uma peruca que foi feita à mão, foi a coisa mais cara da peça, pela Emi, que é uma peruqueira maravilhosa aqui de São Paulo, que costura peruca à mão, enfim. A peruca chegou a poucos dias da estreia. Quando a Sara botou a peruca e começou a fazer a peça, eu falei, gente, fudeu. Ela virou a Farrah Fawcett, assim, sabe? Ela virou uma loira com cabelos esvoaçantes, assim, falando coisas super profundas, não encaixava uma coisa na outra. Eu falei, cara, socorro, o que que eu faço? Aí não, é porque a peruca não estava posta direito, é porque a peruca estava muito arrumada, precisava desgrenhar a peruca e fica. A gente passou 3 dias assim, brigando com essa peruca, o que que faz com a peruca, não sei o que lá, chama e me de volta e me vem, arruma a peruca, não sei o que, já era véspera da estreia. E aí a gente decidiu, e a Sara foi super guerreira, como ela é mesmo, né? Uma ariana danada, assim. A gente decidiu que ela tiraria a peruca antes do final da peça, que a gente precisava instaurar
e que tinha a ver com o processo dela de morte. Tem uma história que a Leopoldina teve a cabeça raspada, né, Paulo, antes de Uhum. morrer. Então esse gesto um pouco simbolizava essa também essa coisa e o cabelo, né, para a mulher é muito um signo de feminilidade muito forte, né? Então tirar a peruca tinha tudo a ver, só que a gente não conseguiu ensaiar. Ela ia tirar a peruca pela primeira vez no dia da estreia e ela tirou e foi lindo. Eu amo a Sarah e sou muito grato a ela por causa disso. Mas só para eu contei essa história só para a gente ter um pouco de noção da concretude que é a, a, a complexidade dessas questões, cara. E eu sinto que num processo como é o da televisão, que tudo é muito papum, tipo, escreve, grava, ensaia uma vez, já grava, não sei o que lá, você não consegue ter o tempo de amadurecer uma questão mais complexa, porque a solução ela é possível e normalmente esses problemas é onde estão as potências do trabalho, eu acho, sabe? Mas isso demanda um tempo de você olhar, entender, testar uma coisa, testar outra. E a televisão é, né, é para embrulhar peixe no dia seguinte, assim. Então fica tudo numa primeira camada e isso eu acho muito prejudicial. Mas enfim, não é sobre televisão que a gente está falando, é só, né? Porque eu acho que essas complexidades eu sinto, eu tenho me duelado com elas desde pelo menos quando eu comecei a trabalhar efetivamente com a Leopoldina em 2015, né? E são questões que me fascinam, assim. E eu acho que a gente se encontra um pouco nesse lugar, né, Paulo? Porque por isso que eu acho que a nossa interlocução é tão interessante, assim, porque você é uma pessoa que gosta de contar essas histórias e eu sinto que você tem um público que te segue, que gosta de ouvir você, tarará. É, e eu sinto que o meu trabalho ele vai um pouco nesse lugar também, de querer que Uhum. as pessoas se interessem mais pela nossa história, desconstruam certos preconceitos, certas visões cristalizadas, mas trafegando nesse lugar que é muito instável e complexo da Do fidelidade, humano, né? do humano. Não é, porque é do humano. A gente está tratando com pessoas, com humanos que morreram há 100, 200 anos atrás. E estamos falando para humanos que nem sempre entendem o que a gente está conversando, ou não respeitam essa humanidade anterior, não respeitam os erros, acertos, as dúvidas, né? Você tem que muitas vezes a gente muitas vezes são apresentados a nós esses personagens, né? Em cima como estátuas, né? Em cima de pedestais e perfeito e ninguém é, né? Ou o E contrário, né? Demoniza a contrário. figura, né? Que cancela Por causa para falar. de um erro, né? E que se você vai estudar, você vê que o cara, no final da vida, ou em algum momento, se arrependeu daquilo que tinha feito anteriormente, né? Então, quer dizer, todo mundo vai mudando, né? É, Vai se transformando ao longo da vida, né? E eu essa, acho que resgatar essa humanidade é fundamental, né? e essa questão do anacronismo é muito complexa mesmo, porque a gente sempre vai estar falando do hoje, né? No fundo, a gente está Sim, projetando o nosso hoje no passado, né? A é, gente nunca vai abandonar, né? A gente nunca vai saber exatamente como era a vida na Vila de São Paulo de Piratininga em 1599, né? Como as pessoas, graças a Deus. né? Pois é, né? A não ser que a gente consiga viajar no tempo um dia e aí alguém vai lá fotografar, filmar e mesmo assim vai ser um recorte, né? Mesmo Vai, assim isso vai. não vai dar a totalidade da experiência que era viver lá naquele momento, né? Então, é, os sentidos, né? Eu lembro muito quando a gente estava falando, trabalhando na Leopoldina. Eu gosto de usar a Leopoldina porque ela nos une como experiência, né? E eu perguntei para você o quanto era possível dizer que a Leopoldina foi uma mulher excepcional para o tempo dela. Porque isso é uma maneira, né? Tipo, ela era uma mulher, tudo que ela viveu foram eventos típicos de uma mulher do tempo dela, ou ela, em que medida ou em que aspectos ela era excepcional? E eu lembro que você me falou, comparou com a irmã dela, que casou com Napoleão e tal, para concluir que sim, ela era uma mulher
excepcional para o tempo dela. Então isso é uma coisa que eu falo, que legal poder falar de uma mulher excepcional. Seria legal também falar de uma mulher não excepcional, sei lá, mas enfim. Eu acho que naquele momento, para o que a gente queria fazer com a peça, era interessante. E nessa Uhum. peça, eu estou indo no caminho oposto um pouco, né, Paulo? De destruir um pouco esses personagens para um pouco tentar questionar o mito bandeirante, né, como essa identidade fundadora Talvez desse você não esteja destruindo, paulista. talvez você esteja jogando mais a real do que efetivamente entrando na pegada do mito, né? Aham, Porque quando você coloca as questões que você coloca na peça, da perseguição aos índios, dessa coisa meio de bandoleiro, né? Que os próprios homens bons, né, de São Paulo não eram tão bons assim, né? Afinal de contas, se eles fossem, eles não estariam aqui, eles estariam em Portugal ainda, né? Porque todo mundo meio veio ou exilado, ou fugido, ou nasceu aqui, não tinha como ir para outro lugar. Então, isso você retrata muito bem na peça, porque você joga, eu acho que você joga uma luz branca, assim, uma luz fluorescente, assim, que acaba com qualquer ilusão de uma luz amarela, uma coisa mais suave, né? Eu acho que você acerta muito nesse ponto de jogar com o real, né? E tentar trazer um pouco de como realmente isso seria, né? Que bom, Paulo. Você é o meu maior, o meu público mais daquelas pessoas. Assim, quando eu te mandei o texto, eu falei, meu Deus, Paulo vai me destruir dessa vez. Imagina! Não, imagina. Não sou tão, não sou tão ruim assim. Até porque eu já te conheço dos carnavais. Então, assim, eu sei como é o teu trabalho. Você é uma pessoa séria. Você não está querendo lacrar em cima de momento porque, por exemplo, tem gente que quer pegar o momento político atual e jogar inteiramente dentro de uma peça histórica. Quer dizer, não dá, entendeu? Não tem como fazer muito isso, ou dentro de uma Tem que novela, ou forçar uma dentro de uma barra coisa. gigante, né? Não, aí é forçação mesmo, né? Entretanto, existem questões que permeiam a nossa sociedade o tempo todo, né? A perseguição às minorias, no caso, os índios, né, na peça, essa questão da eliminação deles, de fazer a questão do trabalho escravo, quer dizer, trabalho escravo você tem até hoje, né? A gente acabou com a escravidão em 89, em teoria, né, no documento, mas até hoje você tem gente trabalhando por nada, famílias que vão pegar no interior uma menininha para criar, né? E aí Criar, né? a menininha vira escrava doméstica, né? Sabe que eu fui um pouco. Tem os anacronismos, porque eu tô juntando um tempo histórico numa, né? Então tem coisas que eu puxo um pouco de depois, um pouco de antes, mas uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava estudando é a coisa dos administrados, né? Como os índios não podiam ser escravizados pela lei, né, do rei, eles acharam esse eufemismo, assim, né? Eles eram administrados. Isso vem mais para o século XVII, assim, né? Como uma, uma, uma maneira de regularizar o trabalho escravo, que na verdade é quase uma analogia à uberização que a gente está vivendo, assim, né? Quer dizer, É, você realmente, eu acho que o que eu acho interessante, Paulo, é você deixar o tempo histórico também falar pro hoje, né? Deixar o público fazer as suas analogias, as suas conexões. exatamente. E o pior é que às vezes eles acham que é ficção, né? Tipo, não, você errou a mão aqui. Não, não errou a mão. Era assim mesmo, né? Tipo, a pessoa, peraí, como assim? Né? Então, hoje se fala em assim, mudando completamente, mas falando em história. Hoje fala muito mensalão,
né, de pagar para passar lei. Meu, isso daí já existia em 1823, 24, sabe? É uma prática normal, entendeu? Então, quer dizer, a gente convive com coisas que parecem estranhas ou absurdas, mas é engraçado como esse estranhamento e essa questão absurda, ela, ela permeia pela imprensa quando isso vai levar determinado grupo que a própria imprensa apoia Uhum. para ser o paladino da justiça, né? Como Então se é fosse uma engraçado. coisa excepcional, né? Por isso É que é saber, muito. né? Por isso que saber que é uma questão estrutural, por exemplo, é interessante, não no sentido de, isso tudo é uma merda mesmo, esse Brasil não tem jeito, mas no sentido de olhar e falar, tá, é estrutural, como é que a gente muda estruturalmente, então, né? Exatamente, é. Mas aí não tem interesse, né? Que nem o fake news. Fake news derrubou o José Bonifácio. Criaram um jornal só para falar mal do José Bonifácio quando ele era tutor do Dom Pedro II. Quando ele caiu, acabou o jornal, sabe? Fecharam o jornal. Então, é uma coisa que você tem ao longo de toda a história do Brasil. Só que, como essa história não é bem contado, não é bem explicado, não é bem divulgada ou popularizada, você vai sempre achar que tudo é novo, Uhum, né? Sendo que não é novo. Isso está tudo amalgamado na nossa estrutura. total. E você traz algumas coisas com isso na peça, né? A gente brincou que tem um personagem que é nós, né? Tipo, a gente tá tentando sair disso, né? Mas às vezes a gente é engolido, tenta sair de volta, né? Essa coisa de não querer fazer parte disso, né? Dessa estrutura, dessa. E ao mesmo tempo, inevitavelmente está inserido nela, né? Porque Sim, é isso, né? É o eterno dilema do é, Hamlet. do Ser ou Hamlet não ser. e do teu procurador, né? Maravilha, Paulo. Te agradeço muito essa conversa, viu? É sempre muito inspirador para mim, assim. Eu que agradeço de estar fazendo parte mais uma vez do projeto teu. Maravilha. Abraço, querido.